Papa Leão escreveu nos últimos textos sobre a paz. Textos que valem a pena uma leitura detida, mas um ponto nos chama a atenção. O Papa diz que nós cristãos, somos chamados a seres construtores, os feitores, os promotores da paz. E ser promotor da paz é o dever, sendo um dever do cristão, nós precisamos compreender bem o que é a paz e quais são os caminhos que nós podemos percorrer para que a paz seja estabelecida. Fugindo de toda a tentação gnóstica, nós promovemos a paz não para que construamos o mundo melhor, não o mundo definitivo. O mundo definitivo é na vida eterna. Enquanto aqui estamos, nós construímos o mundo para a glória de Deus. E um dia essa glória se resplandecerá com a vinda do Senhor. Mas, se somos os promotores, construtores da paz, e que o Papa nos chama a isso, então vamos tentar, neste dia, construir um pouquinho esta ideia, partindo deste Evangelho, que Jesus por 3 vezes comunica a paz. Antes de mais nada, a paz não é um acordo. Se ela é um acordo, pode ser que a guerra continue dentro do coração. A paz é o reconhecimento da presença de Cristo ressuscitado. Por isso, às vezes nós fazemos acordos, mas não estamos em paz e não vivemos segundo a paz. Algo de errado temos aqui. O nosso chamado é perceber que a presença de Cristo está no meio de nós. Iluminados por Ele, então procuramos deixar de lado o nosso individualismo, nosso egoísmo, nosso medo, a nossa falta de perdão, para viver aquilo que Ele nos propõe. Muito bem. Isso aqui é só para nós entendermos o que é a paz, para poder entrar no conteúdo direto. Quando nós ouvimos as guerras, está tendo guerra no Irã contra os Estados Unidos, está tendo a guerra de Israel contra o Irã, ou Israel contra algum país lá de terrorista, enfim. Está tendo a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Imediatamente surge dentro de nós uma inquietação. É verdade que nós aqui no Brasil estamos bastante longe disso e será muito difícil que uma bomba caia na nossa cabeça. Não vamos ter o medo de projéteis ou de violência. Mas, quando ouvimos sobre a palavra guerra, imediatamente nós temos um medo. O medo nosso aqui, brasileiro, é um medo mais econômico. O preço da gasolina vai a R$10, a R$15, e aí nós começamos a ficar um pouco preocupados com o preço do alimento, com o preço dos produtos que nós gostamos, com as coisas começam a subir, como é que eu vou ir para o meu trabalho? Essa inquietação é fruto de um medo. Se queremos ser promotores da paz, ou viver a vocação de promotores da paz, o primeiro ponto é exatamente este: é não ter medo. Jesus Cristo entra onde as coisas parecem fechadas, onde parece não ter saída, e é exatamente o que nós vemos no Evangelho. Os discípulos estavam com medo do que estava acontecendo no exterior. Jesus Cristo entra e diz: a paz esteja convosco. Portanto, o medo deixamos de lado porque Cristo está ali. E o nosso maior medo deveria não ser o preço da gasolina, mas o medo de viver sem reconhecer a presença de Jesus. Aí nós vamos estar com um problema bem sério. A presença de Cristo é o que nos dá segurança. E pode cair bombas, pode o preço da gasolina ir a R$30. Tudo bem, nós estamos com Cristo. O que não abala o cristão é o fato da presença do Senhor ressuscitado, que ilumina a nossa vida, que dá à nossa vida um sentido profundo. E por isso o cristão não se amedronta, como os discípulos estavam ali fechados, enclausurados. E o que impede de perceber a presença de Jesus? O nosso egoísmo, as nossas preocupações puramente terrenas, as nossas preocupações desordenadas, os nossos vícios, os nossos limites.
Eles, por assim dizer, poderíamos fazer um paralelo, é como se eles estivessem dentro do sepulcro, fechados com medo. Jesus rompe o sepulcro, Jesus rompe aquilo que é fechado e consegue entrar até em ambientes difíceis. E aí é quando o cristão, observando as coisas que acontecem no mundo, ele não se abala, não fica com medo, porque ele está com o ressuscitado. Porque a luz de Cristo paira sobre cada cristão. Porque a luz de Cristo é nos comunicada dentro da realidade onde nós estamos. E por isso um cristão não tem medo. Se nós queremos viver como construtores da paz, o primeiro ponto é não ter medo. E aí observar dentro do nosso coração quais são os aspectos que nos amedrontam. E deixar que Cristo ressuscitado entre ali e ilumine. Este é o primeiro passo. O segundo passo, que é um passo mais delicado, é o passo do perdão. Jesus Cristo vai falar aqui sobre a misericórdia. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles vos serão retidos. Hoje é o domingo da misericórdia. Aqui a tradição lê como a instituição do sacramento da penitência. Mas não vou entrar no sacramento da penitência. O que eu quero entrar aqui agora é o fato de que nós somos chamados para ser construtores da paz, a perdoar. Atenção ao que eu vou dizer. Perdoar não é passar pano, porque as pessoas confundem isso. Perdoar é a capacidade de reconhecer o mal realizado, o mal que talvez eu tenha sido vítima, e dizer o nome do mal. Então eu perdoo. Eu não simplesmente digo, tá bom, tá desculpado, tá tudo bem. Isso aqui não é perdão, não. Perdão é muito mais profundo. É olhar para o outro que reconhece o mal realizado e dizer ao outro, eu te perdoo, porque eu sei que este mal não significa aquilo que você é. E não é aquilo ao que você é chamado. Mas quem pede perdão também é chamado a perceber o mal que realizou, o mal que fez. E muitas vezes nós não queremos fazer isso. Então, se você for pedir perdão para alguém, é necessário dizer, perdoe-me porque eu menti, perdoe-me porque eu fui falso, perdoe-me porque eu roubei, perdoe-me porque precisa dizer o mal feito. E quando uma pessoa pede perdão, nós perdoamos. Não basta dizer, tá bom, tá tudo bem. Não, eu te perdoo. E esse eu te perdoo significa dar ao outro esta capacidade de viver a novidade da vida. E por que pedimos perdão? Porque o próprio Senhor nos perdoou os nossos pecados, perdoou tudo. E aí é quando nós perdoamos também os demais. E quando nós também somos capazes de pedir perdão. Quando isso acontece, as guerras acabam. Mas pedir perdão de verdade. É necessário observar, olhar para sua esposa e dizer para ela, amor, me perdoe. Esposa, é necessário dizer ao seu marido, eu te perdoo. Olhando no olho, hein? Porque a presença do ressuscitado está ali, na casa de cada um de vocês. Igreja doméstica. A mesma coisa é a esposa que precisa pedir perdão ao marido. Marido, te peço perdão. E o marido precisa olhar no olho e dizer, eu te perdoo. Não é o, tá bom, vai, tá resolvido. Não é assim. Perdão é muito sério. Padre, mas foi uma coisa pequena. Não interessa. O exercício do pedir perdão e do perdoar é muito profundo. E Jesus Cristo vai nos dizer exatamente isso aqui, pedir perdão. Ter esta capacidade profunda de dizer, eu te perdoo, ou perdoe-me. Se você é líder, chefe de uma empresa, ou quem sabe diretor de alguma coisa, tem pessoas que estão ao seu redor, que ajudam você, o seu time. Se você é o líder e errou, você precisa dizer ao seu time, me perdoe, eu errei. Se alguém do seu... E dizer o porquê errou, hein? Se alguém do seu time pedir perdão, perdoe também. Isto é o caminho cristão, isto é a vida do cristão. Perdoar e saber pedir perdão. É aquilo que o Senhor vai nos dizer aqui neste Evangelho, é isto que este domingo da misericórdia propõe para cada um de nós. É esta beleza,
que acontece dentro da nossa casa, que acontece no nosso trabalho, que acontece na alegria das situações do nosso dia a dia, na escola, na universidade, nos lugares, enfim. O cristão é esse que, reconhecendo a presença do ressuscitado, sabe que a luz de Cristo é capaz de iluminar qualquer treva. Portanto, o perdão não é um acordo de paz. E aí é onde às vezes eu vejo, às vezes eu atendo muitas famílias, enfim. Às vezes as pessoas em casa ficam, eu te perdoo, mas fica com aquela coisa dentro. Mas essa coisa dentro é porque não reconheceu a presença de Cristo. E reconhecer a presença de Cristo não nos deixa com uma coisa dentro. Nós perdoamos verdadeiramente. E pedimos perdão verdadeiramente. Não ficamos com situações travadas dentro do nosso afeto, nem dentro das nossas relações. Perdoamos e continuamos o caminho agora à luz de Cristo, que iluminou as nossas trevas, que iluminou as nossas dificuldades. E por isso saber viver esta beleza do perdão, reconhecendo a presença de Cristo no meio de nós, é o que nos ajuda a sair de acordos. Acordo que o mundo propõe, não. Nós vivemos uma vida verdadeira. A luz de Cristo, ela faz também ver as sombras que acontecem conosco. Na vida de todo mundo aqui tem sombra, mas é deixando a luz de Cristo tocar em nós que nós vamos perceber a luz do ressuscitado, a presença de Cristo. E o terceiro ponto, e aqui é ligado a Tomé. Tomé é uma figura incrível, vale a pena estudar a figura dele. Tomé estava ali, não estava com os apóstolos, com os discípulos, no momento em que Jesus apareceu para eles. Isto aqui mostra um pouquinho a nossa reação quando algo de ruim acontece. Provavelmente Tomé, muito provavelmente, ele estava triste, situações difíceis, Jesus morreu, estão dizendo aí que ele ressuscitou e tal, né? Tomé, naquele momento, não estava com a comunidade. E muitas vezes nós fazemos isso, hein? Quantas vezes você brigou com a sua esposa ou com o seu esposo e não quis ir para casa? Preferiu ficar em outro lugar? Você tem que voltar para a comunidade, hein? Tem que voltar para a tua família. Quantas vezes nós brigamos com os amigos e aí nós refutamos de comparecer nos eventos que nós somos convidados? Só que não é cristão não, hein? Tudo bem. Tomé encontra os discípulos e eles vão dizer alegres: vimos o Senhor. Tomé olha para eles e fala: não acredito não. Imagina o banho de água fria que eles tomaram naquele momento, não? Mas a beleza de Tomé é que ele voltou para a comunidade, estava com eles. E Jesus aparece novamente. Portanto, ele reconhece a presença do Senhor na comunidade. Meu irmão, minha irmã, Jesus está presente na tua casa. Jesus está presente no seu trabalho. Jesus está presente na sua escola, na sua universidade, no trânsito. Jesus está presente lá no trem, no ônibus. Jesus está presente no supermercado. E esta presença de Cristo é esse contemplar o Cristo nas nossas atividades, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é que nos permite viver a experiência dele. E aí Tomé, quando Jesus aparece, Jesus vai dizer: Tomé, então vem aqui, toca em mim. Toca nas minhas chagas. Óbvio que reconhecer a presença de Jesus, sermos misericordiosos e viver em comunidade é uma coisa difícil. E nós vamos tocar exatamente as chagas. Vamos tocar aquilo que é ferida. Só que nós podemos tomar a posição de ir embora correndo, ou de estar na comunidade, e reconhecendo a presença de Cristo, pedindo perdão, estando na comunidade, começar a perceber que o sentido da nossa existência é o fato de que Cristo está ali. Se Cristo não está ali, nós não seremos promotores de paz. Não seremos. E aí nós vamos perceber que a guerra começa primeiro em nós. Depois ela passa para aqueles que estão próximos. Depois ela se torna uma guerra mundial. É óbvio que ninguém aqui vai conseguir essa semana jantar com o Trump e dizer para o Trump: ô Trump, vamos parar a guerra lá no Irã, né? A gente não vai conseguir fazer isso. A nossa oração será muito mais do que o suficiente. Vamos continuar rezando para que as guerras acabem. Mas vamos também nos posicionar para que as guerras, pequenas guerras, que são também mundiais, aconteçam dentro das nossas casas. Que aconteçam dentro dos nossos ambientes de trabalho.
Parar as guerras que acontecem dentro da nossa comunidade. E por quê? Porque Cristo está aqui. E agora já não interessa mais o que eu penso ou o que o outro pensa, mas aquilo que Cristo propõe para nós. Interessa aquilo que o ressuscitado quer nos dizer, aquilo que o ressuscitado quer nos comunicar. E Ele nos comunica esta luz. E esta luz é benfazeja, essa luz é benevolente, ela é boa, porque é a luz do próprio Deus, é a luz de Cristo, que vai iluminar as nossas trevas, que vai criar sombras no nosso ser. Óbvio, porque nós não somos perfeitos, mas que bom que isso aconteça. Mas nós não vamos no caminho do individualismo, porque o caminho do individualismo é isso que gera aquilo que estamos vendo, dentro do contexto macro, mas é também aquilo que gera, que nós vemos dentro do contexto microscópico, quando o esposo e a esposa não se falam mais, quando os pais não falam mais com os filhos, quando os filhos não falam mais com os pais, quando começam desobediências dentro de casa, quando começam situações complexas entre pais e filhos, tudo, geralmente é fruto do nosso individualismo, é o fruto de não reconhecer a presença de Jesus na nossa vida, na nossa comunidade, e aí nós fechamos as portas, e não reconhecendo Cristo, viveremos sempre em guerra, A única maneira, o único passo para sair disso é reconhecer a presença do ressuscitado e viver iluminados, propagando a luz de Cristo. Óbvio que vai ter situações que nós não estamos de acordo, óbvio que vai ter situações em que me deixa um pouco perplexo, mas o importante é reconhecer a luz do Senhor. Importante reconhecer Cristo ali. E às vezes vamos precisar ser um pouco mais duros, às vezes vamos precisar ser um pouquinho mais incisivos, às vezes vamos precisar ser um pouquinho mais relaxados, mas o importante é que Cristo esteja ali. E para ser construtores e promotores da paz, portanto, este é o caminho. Reconhecer Cristo ressuscitado, a luz dele no meio de nós, que nos transmite a paz, que não é um acordo, mas é o próprio Deus conosco, que dá harmonia a tudo. Pedir perdão e perdoar. E por último, viver em comunidade. Viver intensamente na tua família, no teu trabalho, na tua paróquia, para que as coisas possam acontecer. E acontece sempre porque Cristo está conosco. Peçamos a Maria Santíssima que nos ajude. E atentos ao convite do Papa de sermos promotores da paz, queiramos a partir de agora viver esta vocação linda de dizer aos outros: a paz do Senhor esteja convosco. Que assim seja. Amém.